Vamos iniciando a nossa preparação, agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos iniciando a nossa reflexão de hoje. Hoje eu escolhi o livro Calma, ele é de Francisco Cândido Xavier, e pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ligações familiares. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vistas. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços de consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam o ódio, a aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através das provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te pareçam claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhes barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Então, a lição ela é um pouquinho mais extensa, mas a gente para nesse tópico e vamos falar um pouquinho em relação a esse tema, que são as nossas ligações familiares, que são as pessoas com quem convivemos e que muitas vezes temos dificuldades de convivência. Isso é natural nas famílias, né? Então, muitas vezes nós temos dentro do nosso próprio lar pessoas, espíritos, né, diferentes de nós, né? Às vezes a própria mãe é diferente dos filhos, né? Os filhos são diferentes das mães e dos pais. Tem pontos de vistas diferentes, tem valores diferentes. Por mais que a gente eduque, que a gente ensine, mas chega um dado momento da vida desse espírito que ele vai tomando a sua forma, né, de ser, o seu jeito de ser. Porque cada um de nós, como eu sempre falo, nós somos seres individuais. Então não é porque eu sou de um jeito que meu filho tem que ser do mesmo jeito que eu. Então, na verdade, somos todos diferentes. Por quê? Porque nessa diferença um com o outro, nós vamos nos ajustando, nós vamos aprendendo uns com os outros. Muitas vezes nós temos pontos de vista diferentes e é muito provável, né, que ao decorrer dessa convivência podem ocorrer situações de desajuste, de discórdia, de desarmonia na convivência, justamente por estas diferenças. Aí é que entra a questão do aprendizado.
que nós necessitamos aprender a conviver com todas as pessoas, que nós necessitamos aprender com as diferenças, aceitar o outro assim como ele é. Isso demora um pouco, é verdade. Demora um pouco para a gente aprender que todos nós somos diferentes. E não é que eu sou certa, o outro é errado. Ou é que o outro é errado, aliás, o outro é certo e eu estou errada. Então, existem várias verdades, só que essa é a minha verdade e aquela é a verdade do outro. E por isso a gente precisa estudar, né, o Evangelho de Jesus, por isso a gente precisa estudar as leis de Deus, as leis do universo, para que nós possamos entender e compreender o caminho que estamos percorrendo. Porque muitas vezes achamos que estamos certo e achamos que o outro está errado. E aí, muitas vezes cometemos injustiças, né? De ponto de vista, de apontamentos, de crítica, de não aceitação. Então, por isso, a importância da gente aprender a respeitar, porque cada um enxerga a vida com seus olhos, com a sua experiência. Nem todos estão preparados para fazer as suas reformas interiores, a sua modificação de pensamentos, de atitudes. Então, ao invés de eu ficar esperando que o outro mude, ou ao invés de eu ficar querendo mudar o outro, essa responsabilidade é dele, não é minha. Não adianta eu forçar as coisas, não adianta eu querer que as coisas ocorram e sejam da forma que eu acho que é correto. Então nós, como pais, mães, né, nós temos que dar o exemplo. Dar o exemplo, ensinar, mostrar onde que está, né, o erro que muitas vezes a gente observa, né, que a gente acha que está errado como pais, mas a gente precisa deixar, né, deixar cada um, é lógico que a partir da maioridade, né, nós estamos falando a partir da maioridade, então nós temos que deixar que cada um percorra o seu caminho, de forma que a gente possa conviver juntos, mas cada um tendo a sua forma de pensar. Porque não adianta, uma casa que tem 2 pessoas, essas 2 pessoas já são diferentes. Ainda mais numa casa que tem 4 pessoas, 5 pessoas. Cada uma é diferente da outra. E a gente precisa respeitar. É muito difícil, é muito complicado, mas demora um pouco, mas a gente começa a aprender quando a gente quer. A gente começa a aprender, a conviver bem, a respeitar o que ele está falando, né? Então, eu não preciso ser e fazer como a outra pessoa quer, mas eu posso respeitar o ponto de vista dela. Então, é importante que sejamos nós mesmos, é isso que nós temos que compreender. Sempre quando a gente tiver dificuldade de entender o outro, é só a gente se colocar no lugar do outro. Então é muito importante que nós sejamos nós mesmos. Não dá para a gente viver a vida do outro. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso viver naquilo que eu acredito. Por isso que também, né, nos é ensinado que nós não devemos querer. Se eu sou de uma religião, de uma doutrina, eu não posso querer que o outro seja. Eu tenho que respeitar, porque às vezes a afinidade dele é com outra religião, é com outra doutrina. Então é muito mais fácil, né, a gente dar o exemplo, fazer a nossa parte, né, de forma correta, de forma responsável, e deixar que com o tempo, na hora certa, a pessoa vai despertar.
né? Para as coisas que muitas vezes a gente não está conseguindo mostrar nesse momento. Então, por isso a importância, né, da prece dentro do lar, do evangelho dentro do lar. É muito importante, né, aqueles que já frequentam a casa espírita, aqueles que são espíritas, ou aqueles que gostam, né, de ouvir os ensinamentos de Jesus, aquele que é católico, aquele que não importa a religião. O evangelho de Jesus é um só, é prece, é amor, é praticar as leis de Deus. Nós temos que entender que Deus é um só, que Jesus é um só. Então, o que importa é a gente seguir os ensinamentos de Jesus, seguir as leis que foi implantada para que nós, seres humanos, soubéssemos ser homens de bem, cumpridores dos nossos deveres. Então é isso que importa. Então é muito importante que a prece e a oração esteja presente dentro do nosso lar. Que possamos escolher, né, todos os dias um momento, um horário para a gente fazer a nossa reflexão, para a gente fazer a nossa prece. E de preferência, a gente pelo menos uma vez na semana, a gente dedicar um momento para a gente abrir um livro, né, da nossa doutrina, da nossa religião, ou a Bíblia, né, a gente abrir e fazer a leitura, e fazer uma reflexão sobre aquela leitura, e procurar levar daquele momento para a nossa vida diária. Aqueles ensinamentos a gente realmente colocar em prática, porque senão do que adianta? Do que adianta a gente ficar só ouvindo, só falando? Nós precisamos pôr em prática. Então é isso que Deus espera de cada um de nós, que possamos exemplificar o amor dele, a sua conduta de bondade, né, de amor ao próximo, de caridade uns com os outros. Então vamos tentar, né? Hoje é domingo, nós estamos iniciando a semana, vamos tentar modificar os nossos dias para melhor. E principalmente nesse momento, né, que nós estamos tendo um pouquinho mais de tempo dentro de casa, dentro do lar. Então vamos aproveitar esse tempo com coisas produtivas, com coisas que nos elevam. E principalmente nesse momento que tem tanta gente passando por dores, por dificuldades, por tristeza. Então, se eu estou saudável, se eu estou bem, vamos aproveitar esse tempo, vamos fazer uma prece, vamos orar em benefício do outro. Então, essa é a recomendação do Evangelho, né? Vamos tentar fazer cada um de nós a nossa parte dentro do nosso lar, porque se cada lar tiver uma luz, né, brilhando, que é a luz de Deus, de Jesus, nós vamos contagiar as pessoas que estão à nossa volta. E essa luz, ela vai expandir, ela vai chegar até as outras pessoas. Então vamos tentar fazer a nossa parte, o nosso compromisso que todos nós temos com Deus e com Jesus. Que Jesus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigada, gratidão.